Se existe um santo que marcou profundamente a história do cristianismo no século XX, esse santo é Padre Pio de Pietrelcina. Seu nome se tornou sinônimo de milagres, curas inexplicáveis e uma espiritualidade tão intensa que atrai fiéis de todas as partes do mundo até hoje. Mas quem foi esse homem e por que suas profecias devem ser levadas a sério? Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, Padre Pio cresceu em um lar humilde e profundamente religioso. Desde a infância, demonstrou uma forte conexão com o divino, relatando visões e experiências espirituais que impressionavam aqueles ao seu redor. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, dedicando sua vida a Deus com extrema devoção. No entanto, o que o tornaria verdadeiramente famoso viria anos depois, os sinais inconfundíveis de que ele era um homem escolhido pelo alto. Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo, feridas abertas em suas mãos, pés e lado, que sangravam regularmente, sem explicação médica plausível. Por mais de 50 anos, ele carregou essas marcas, suportando dores intensas, sem nunca reclamar. O fenômeno foi investigado pela Igreja e pela ciência, e muitos especialistas ficaram perplexos com a impossibilidade de encontrar uma razão terrena para esses sinais. Mas seus dons sobrenaturais iam muito além. Padre Pio também possuía o dom da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Inúmeras testemunhas relataram ter visto e conversado com ele em diferentes partes do mundo, mesmo quando ele nunca havia saído do convento. Seu poder de ler os corações das pessoas, revelando pecados e segredos profundos durante as confissões, fez com que multidões buscassem sua orientação. Muitos chegavam até ele incrédulos e saíam transformados pela força de suas palavras. Mas um dos aspectos mais impressionantes de sua vida foram suas profecias. Padre Pio fazia previsões sobre o futuro que, com o passar dos anos, se mostraram incrivelmente precisas. Ele alertou sobre guerras, crises espirituais e catástrofes naturais que viriam como consequência do afastamento da humanidade de Deus. Algumas de suas palavras soam como um eco assustador dos tempos que estamos vivendo agora. Por isso, é fundamental prestar atenção ao que ele revelou sobre o que está por vir. A Igreja reconheceu sua santidade em vida, mas foi apenas após sua morte, em 1968, que o Vaticano iniciou oficialmente o processo de canonização. Em 2002, o Papa João Paulo II declarou o Padre Pio santo, consolidando sua influência eterna na fé católica. Hoje, sua presença continua viva através de seus ensinamentos, milagres relatados e, principalmente, através de suas profecias, que muitos acreditam estar se cumprindo neste exato momento. Agora que entendemos quem foi Padre Pio e por que suas palavras possuem um peso tão grande, é hora de mergulharmos na profecia que ele deixou para 2025. O que exatamente ele revelou? E, mais importante ainda, estamos vivendo o cumprimento dessas palavras agora? Padre Pio foi um homem de visões e mensagens divinas. Entre suas previsões mais impactantes, existe uma que se destaca por sua relevância nos dias de hoje. Em uma de suas revelações, ele teria falado sobre um tempo de grande provação para a humanidade, um período em que a fé seria testada ao extremo e em que aqueles que permanecessem fiéis a Deus seriam os verdadeiros vencedores. Segundo registros e testemunhos, Padre Pio mencionava eventos que envolviam crises mundiais, conflitos intensos e desastres naturais como sinais de um momento de purificação. Ele alertava para tempos de escuridão, tanto física quanto espiritual, em que a confiança em Deus seria essencial para atravessar as adversidades. Olhando para o mundo atual, vemos que essa profecia pode estar se desenrolando diante de nossos olhos. Aumento da instabilidade global, guerras, crises econômicas e uma crescente indiferença em relação à fé parecem ecoar as advertências de Padre Pio. Mas como podemos entender esses sinais e nos preparar para o que está por vir? Se observarmos atentamente o mundo atual, perceberemos sinais alarmantes que podem indicar o cumprimento da profecia de Padre Pio. Guerras e conflitos armados continuam se intensificando, a economia global enfrenta incertezas e desastres naturais se tornam cada vez mais frequentes e devastadores. Muitos acreditam que essas são evidências de que estamos vivendo a purificação espiritual anunciada pelo santo. Um dos aspectos centrais da profecia de Padre Pio era a descrença e o distanciamento da humanidade em relação a Deus. Ele alertava que tempos de prova viriam justamente porque as pessoas se afastariam da oração e da fé,
E a verdade é que, hoje, vemos uma sociedade cada vez mais secularizada, onde valores espirituais são frequentemente substituídos pelo materialismo e pelo imediatismo. Outro sinal mencionado por ele envolvia catástrofes naturais como parte desse período de tribulação. Nos últimos anos, temos visto recordes de terremotos, tempestades e incêndios florestais, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa coincidência de eventos leva muitos fiéis a acreditarem que estamos vivendo aquilo que Padre Pio tanto advertiu. Mas não se trata apenas de desastres externos. Há também uma crise interna, dentro do coração das pessoas. A ansiedade, a depressão e a desesperança atingem níveis alarmantes, refletindo o vazio espiritual que o mundo enfrenta. Como podemos nos fortalecer diante desse cenário? Diante dos sinais que indicam o cumprimento da profecia de Padre Pio, surge uma questão essencial: como podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar esses tempos desafiadores? O próprio Padre Pio nos deixou orientações valiosas sobre como encontrar proteção e força na fé. A primeira e mais importante recomendação é a oração constante. Padre Pio dizia que a oração é a arma mais poderosa que temos contra as adversidades do mundo. Rezar o terço diariamente e buscar a intercessão da Virgem Maria pode trazer paz e discernimento diante das tribulações. Outro ponto essencial é a confiança irrestrita em Deus. Em meio às dificuldades, é fácil sucumbir ao medo e à desesperança, mas Padre Pio sempre reforçava a importância de confiar na providência divina. Ele nos ensinou que Deus nunca nos abandona, e que devemos enfrentar qualquer situação com fé inabalável. Além da oração e da confiança, o jejum e a penitência também são caminhos para fortalecer o espírito. A prática do jejum nos ajuda a nos desapegar das coisas materiais e a nos conectar mais profundamente com o divino. Padre Pio enfatizava que pequenas renúncias diárias são formas de purificar a alma e atrair as bênçãos de Deus. E, finalmente, devemos cultivar a caridade. O amor ao próximo é um pilar fundamental da espiritualidade cristã. Em tempos de provação, ajudar aqueles que estão em necessidade é um sinal de verdadeira fé e de alinhamento com os ensinamentos de Cristo. Agora que compreendemos como nos preparar, surge uma dúvida crucial: a esperança para o futuro. Diante de tantas incertezas e desafios, a mensagem de Padre Pio traz não apenas alertas, mas também uma promessa de esperança para aqueles que perseveram na fé. Ele nos ensina que, apesar das tribulações, Deus sempre prepara um caminho de renovação para aqueles que se mantêm fiéis. Padre Pio sempre reforçou que a fé é a chave para suportar os tempos difíceis. Ele dizia que, quanto maiores as provações, maior será a recompensa para aqueles que confiam no Senhor. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, há uma promessa divina de redenção e paz para aqueles que seguem o caminho da oração e do amor ao próximo. Além disso, a história da humanidade nos mostra que momentos de grandes crises são seguidos por períodos de renascimento. A própria Igreja enfrentou tempos sombrios ao longo dos séculos, mas sempre encontrou força para se reerguer. Assim como nos ensinamentos de Cristo, Padre Pio nos lembra que a verdadeira transformação vem de dentro para fora. Para aqueles que temem o futuro, a mensagem de Padre Pio é clara: rezem, esperem e não se preocupem. Deus está no controle de tudo. A fé nos fortalece para enfrentar qualquer desafio e nos prepara para a esperança de um novo amanhecer. Com isso, concluímos nossa reflexão sobre a profecia de Padre Pio e sua possível realização nos dias atuais. Que possamos carregar suas palavras no coração e encontrar na oração a força para atravessar qualquer dificuldade. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam encontrar esperança e fortalecimento na fé. Se a profecia de Padre Pio está realmente se concretizando, onde estão os sinais que confirmam isso? Neste capítulo, vamos examinar eventos globais e acontecimentos espirituais que muitos acreditam estar alinhados com as previsões do santo. Desde desastres naturais até mudanças significativas dentro da Igreja, os sinais são analisados por estudiosos da espiritualidade como evidências da transição anunciada por Padre Pio. Além disso, testemunhos de fiéis relatam experiências místicas, sonhos e revelações que fortalecem a crença de que algo extraordinário está acontecendo. Em tempos de crise espiritual e transformação, os anjos e santos desempenham um papel fundamental.
Padre Pio tinha uma relação íntima com seu anjo da guarda e frequentemente dizia que ele o ajudava em momentos difíceis. Mas qual é o papel dessas entidades celestiais hoje? Exploraremos as experiências místicas de santos e fiéis que relatam a presença protetora de anjos em suas vidas. Além disso, abordaremos como invocar essa proteção divina por meio da oração e da fé sincera. Se a profecia de Padre Pio está de fato se realizando, aqueles que vivem sua fé com intensidade podem estar sentindo os efeitos dessa mudança espiritual. Vamos conhecer testemunhos impactantes de pessoas que experimentaram sinais, milagres e transformações em suas vidas. Histórias de cura, conversões repentinas e experiências sobrenaturais trazem luz à discussão e nos fazem refletir sobre o poder da profecia na vida cotidiana. Padre Pio sempre alertou seus seguidores para que se mantivessem vigilantes em sua caminhada espiritual. Mas o que isso significa na prática? Discutiremos como a vigilância se manifesta em nossas ações diárias, na oração, na confissão e na busca por uma vida reta diante de Deus. Manter-se espiritualmente atento pode ser a chave para compreender e enfrentar os desafios que estão por vir. Desta reflexão sobre a profecia de Padre Pio e sua relação com os acontecimentos atuais. Mas qual é a mensagem final que podemos levar para nossas vidas? A resposta está na fé, na oração e na confiança em Deus. Que possamos usar os ensinamentos de Padre Pio para nos fortalecer, preparar e ajudar aqueles que nos cercam. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e espalhe a luz da esperança. Ao adentrarmos esta nova fase de reflexão, torna-se evidente que sinais proféticos anunciados por Padre Pio não se restringem a eventos grandiosos ou cataclísmicos. Eles se manifestaram também nas pequenas transformações internas que ocorrem no coração de cada ser humano. Hoje, a sociedade parece estar passando por um despertar silencioso, onde a busca por sentido e conexão com o divino se intensifica, mesmo em meio às incertezas do mundo moderno. Nesse contexto, a experiência espiritual vai além dos rituais tradicionais. Ela se torna uma jornada pessoal e coletiva em que cada oração, cada meditação e cada ato de retenção reverbera na tessitura do universo. Muitos estudiosos e teólogos afirmam que esse despertar é uma resposta à mensagem de vigilância e fé deixada por Padre Pio, sinalizando que estamos sendo convidados a abandonar a superficialidade e a materialidade para abraçar uma existência pautada no amor, na compaixão e na comunhão com o divino. Essa mudança interna é acompanhada por características que, embora sutis, carregam um simbolismo profundo. Sinais como sonhos intensos, coincidências inexplicáveis e o aparecimento de sincronicidades são interpretados como manifestações de uma energia superior que se aproxima. Assim, o despertar espiritual dos indivíduos torna-se um elo necessário para a transformação coletiva, onde a fé se converte em ação e em um verdadeiro movimento de renovação. Os acontecimentos globais, desastres naturais, crises sociais e mudanças nas estruturas de poder, levaram muitos a buscar significados ocultos por trás dos eventos cotidianos. Segundo a tradição profética de Padre Pio, tais ocorrências podem ser descobertas como parte de um plano maior, onde o caos aparente serve de acontecimento para o renascimento espiritual. Os estudos da espiritualidade apontam que os sinais dos tempos não devem ser encarados com medo ou fatalismo, mas sim como alertas que nos impulsionam a adotar uma postura mais consciente e resiliente. Cada catástrofe ou política reviravolta pode ser interpretada como um chamado à reflexão sobre nossa responsabilidade enquanto seres humanos e membros de uma comunidade global interligados. É nesse cenário que os ensinamentos de Padre Pio ganham nova relevância, ao nos lembrarmos da importância de manter a fé e a vigilância, mesmo diante das adversidades. A interpretação dos sinais, portanto, exige uma mente aberta e um coração preparado para receber lições profundas. Os fiéis são incentivados a olhar além do visível, a encontrar nossos detalhes da vida cotidiana à presença do divino. Essa atitude transformadora permite que as experiências místicas, sejam sonhos reveladores, visões ou milagres, sejam específicas como parte de um diálogo contínuo entre o humano e o transcendente. Em diversas partes do mundo, relatos de experiências sobrenaturais e transformações pessoais circulam entre comunidades de fé. Essas narrativas, muitas vezes envoltas em mistério, reforçam a ideia de que a profecia de Padre Pio se manifesta de maneira singular na vida de cada indivíduo.
Entre os testemunhos mais marcantes, encontramos histórias de curas inexplicáveis, momentos de conversão profunda e encontros que desafiam a lógica do cotidiano. Um exemplo bastante comentado é o de pessoas que, em momentos de extrema vulnerabilidade, relatam sentir uma presença reconfortante, a de um anjo ou de um santo próximo, que como guia e protegido. Tais relatos não apenas reforçam a crença na intervenção divina, mas também encorajam outros a buscarem uma experiência espiritual mais intensa. Para muitos, esses acontecimentos servem de prova concreta de que a fé tem o poder de transformar vidas e de proporcionar um alento em meio às tempestades da existência. Além disso, esses testemunhos reforçam a importância da comunidade na vivência espiritual. Quando indivíduos compartilham suas experiências, cria-se um ambiente de apoio mútuo, onde a dúvida se dissipa e a esperança se fortalece. Essa rede de solidariedade espiritual se torna um instrumento vital para a renovação da fé, inspirando novas gerações a seguir o caminho da luz e da verdade. A prática da oração e da meditação emergem como um dos pilares para enfrentar os desafios espirituais dos nossos tempos. Em um mundo dominado pela velocidade das informações e pela dispersão das atenções, reserve momentos para o silêncio interior tornar-se um ato revolucionário. A oração, entendida como um diálogo sincero com o divino, e a meditação, como uma forma de conectar mente e espírito, oferecem a oportunidade de reencontrar o equilíbrio perdido. Padre Pio sempre enfatizou que a oração não é apenas uma recitação de palavras, mas um exercício de entrega e confiança. Assim, os fiéis são convidados a cultivar um relacionamento íntimo com Deus, abrindo-se para as mensagens e os ensinamentos que podem surgir durante momentos de contemplação. A meditação, por sua vez, permite que o ser humano transcenda as preocupações mundanas e se conecte com a essência da existência, despertando uma nova consciência que transcende as limitações do ego. Esse resgate do interior é fundamental para compreender a profundidade da profecia. Ao se dedicar a práticas espirituais, o indivíduo se prepara para refletir sobre os sinais que permeiam seu cotidiano, tornando-se capaz de interpretar os acontecimentos com um olhar mais amplo e sensível. Dessa forma, a oração e a meditação não apenas fortalecem a fé, mas também são importantes ferramentas essenciais para a transformação pessoal e coletiva. O legado de Padre Pio vai muito além dos limites do tempo e do espaço. Seus ensinamentos, baseados na simplicidade, na devoção e na busca incessante pela verdade, continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Em um cenário de incertezas e crises, a figura do santo torna-se um farol de esperança, guiando aqueles que buscam um caminho de luz em meio à escuridão. Os ensinamentos de Padre Pio ressaltam a importância da humildade, da compaixão e da entrega total à vontade divina. Em um mundo onde o individualismo e o materialismo parecem prevalecer, essas virtudes oferecem um antídoto poderoso contra a alienação e o desespero. Assim, cada ato de amor, cada gesto de solidariedade e cada palavra de encorajamento adquirem um valor sagrado, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e fraterno. A influência do santo se reflete também nas iniciativas sociais e comunitárias que surgem em resposta aos desafios contemporâneos. Grupos de oração, movimentos de solidariedade e projetos de ajuda humanitária encontram na espiritualidade de Padre Pio uma fonte inesgotável de inspiração. Essa mobilização não se limita ao âmbito religioso, mas se expande para todas as esferas da sociedade, promovendo a integração, o diálogo e a esperança. O século XXI apresenta desafios que desativam uma nova forma de pensar e agir. A convergência de crises ambientais, sociais e espirituais exige respostas que ultrapassem as abordagens provocativas. Nesse cenário, a mensagem profética do Padre Pio assume um papel de destaque, ocasionalmente como um convite para compensar nossos valores e modos de vida. A proposta de transformação espiritual não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de encará-la com coragem e sabedoria. Os sinais dos tempos, interpretados à luz dos ensinamentos do santo, sugerem que a renovação não ocorre apenas em escala individual, mas também na estrutura das instituições e na forma como a sociedade se organiza. Assim, a fé se torna um agente de mudança, capaz de influenciar significativamente as relações humanas e o desenvolvimento social. No entanto, esta jornada de transformação exige um compromisso profundo com o autoconhecimento e a evolução pessoal. É preciso estar disposto a abandonar velhos paradigmas e abraçar uma nova visão de mundo, na qual o espiritual e o material caminhem em harmonia.
Esse processo, embora desafiador, oferece oportunidades únicas para construir uma realidade mais alinhada com os princípios da justiça, da paz e do amor ao próximo. Um dos debates mais instigantes dos tempos atuais é a relação entre ciência e espiritualidade. Por muito tempo, essas duas dimensões foram encaradas como opostas, mas as recentes descobertas em ambas as áreas têm planejadas para uma integração cada vez mais profunda. A física quântica, por exemplo, sugere que o universo se comporta de maneira que transcende as leis tradicionais da matéria, abrindo espaço para uma visão de mundo em que a consciência desempenha um papel central. Nesse contexto, a profecia de Padre Pio ganha novas dimensões de interpretação. Os sinais espirituais, inclusive, podem ser vistos como manifestações de uma ordem cósmica que se alinham com as leis universais. A convergência entre o conhecimento científico e a sabedoria espiritual reforça a ideia de que o ser humano não é apenas um ente material, mas um ser complexo, dotado de uma consciência capaz de interagir com o mistério do infinito. Essa síntese entre ciência e espiritualidade propicia um diálogo enriquecedor, onde os ensinamentos milenares encontram respaldo em pesquisas contemporâneas. A integração desses saberes pode inaugurar uma nova era, na qual o entendimento do universo se expande para abarcar tanto os aspectos tangíveis quanto os intangíveis da existência. Assim, a fé não se torna irracional, mas um complemento essencial ao conhecimento humano, permitindo que a verdade se revele em sua totalidade. A proposta de transformação pela profecia e pelos ensinamentos de Padre Pio é, antes de tudo, um convite à mudança interior. Cada um de nós é chamado a olhar para dentro e a considerar as próprias limitações, fragilidades e potencialidades. Esse processo de autoconhecimento é fundamental para que possamos contribuir de maneira eficaz para a construção de um mundo mais harmonioso e solidário. Em nível pessoal, a mudança começa com pequenos gestos, a prática diária da oração, a reflexão sobre os próprios comportamentos e a busca incessante por uma vida mais completa. Essas atitudes, quando compartilhadas com a comunidade, criam uma rede de apoio e incentivo, fortalecendo os laços que unem os indivíduos em uma mesma causa, a de viver segundo os preceitos do amor e da justiça. Coletivamente, a transformação se manifesta na capacidade de unir esforços em prol do bem comum. Iniciativas que promovem a paz, a inclusão social e a preservação ambiental são exemplos de como a fé pode ser um motor poderoso para a mudança. Quando comunidades se reúnem para compartilhar suas experiências e trabalhar juntas em projetos que beneficiam a todos, elas demonstram que o poder da espiritualidade transcende as barreiras individuais e alcança dimensões sociais e globais. O caminho para a transformação, portanto, é trilhado tanto pelo aperfeiçoamento pessoal quanto pela solidariedade coletiva. É um caminho que exige coragem para romper com velhos hábitos e abertura para novas perspectivas, sempre com a confiança de que a fé e a esperança podem iluminar até os caminhos mais sombrios. Para que a chama da fé e do despertar espiritual continuem a iluminar os caminhos das futuras gerações, é imprescindível investir na educação espiritual. Essa forma de ensino não se limita a transmitir dogmas ou rituais, mas busca desenvolver a capacidade de discernimento, o senso crítico e a sensibilidade para perceber o divino em todas as coisas. A educação espiritual deve ser promovida tanto nas instituições religiosas quanto em espaços comunitários e familiares. Ao cultivar valores como a empatia, o respeito e a solidariedade, preparamos o terreno para uma convivência mais harmoniosa e consciente. Nesse processo, os ensinamentos do Padre Pio servem como referência, pois ressaltam a importância da humildade e da busca constante pela verdade interior. Programas de formação que integram o conhecimento teológico com práticas meditativas e atividades de autoconhecimento podem ajudar a criar indivíduos mais resilientes e preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Essa educação não só fortalece a fé, mas também promove a transformação social, ao incentivar a participação ativa na construção de uma sociedade mais justa e humana. Ao longo desta extensa jornada de reflexão, percorremos caminhos que nos levaram desde os sinais evidentes do mundo exterior até as profundezas da alma humana. A profecia de Padre Pio, com seus mistérios e revelações, se revela como um chamado atemporal para que cada um de nós se reconecte com a essência divina que habita em nosso ser. O legado deixado pelo santo transcende os limites da religião e se integra à própria existência humana, desafiando-nos um olhar para dentro e a importância da presença do sagrado em cada aspecto da vida.
Seja através dos milagres que despertam a esperança, dos sonhos que iluminam a mente ou dos gestos de amor que transformam realidades, os sinais da profecia se fazem presentes a cada instante, convidando-nos a viver com esperança e fervor espiritual. Esta mensagem, que agora se amplia para abranger não apenas a experiência individual, mas também o compromisso coletivo com a renovação, reafirma a ideia de que a fé é um instrumento poderoso para a construção de um futuro melhor. Ao compartilharmos nossos testemunhos, ao acolhermos os ensinamentos ancestrais e ao integrarmos a ciência com a espiritualidade, abrimos as portas para uma nova era, uma era em que a transformação interior reflete-se em mudanças profundas na sociedade. Que este legado sirva como um lembrete constante de que a verdadeira revolução começa no coração e se espalha por meio de atitudes de compaixão e solidariedade. Que possamos, inspirados pela sabedoria de Padre Pio, abraçar os desafios dos tempos atuais com coragem, transformando cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento e reconexão com o divino. E assim, enquanto os sinais continuam a se manifestar e os anjos e santos acompanham nossos passos, cabe a nós assumir a responsabilidade de viver com intensidade, fidelidade e esperança. A jornada é longa e repleta de desafios, mas cada oração, cada gesto de amor e cada momento de introspecção nos aproxima um pouco mais do mistério da existência e da realização plena de nossa missão espiritual. Nesta era de intensas transformações, onde os paradigmas antigos parecem ceder lugar a novas formas de pensar e sentir, a mensagem de Padre Pio ecoa como um convite perene à renovação. O chamado à vigilância, à oração e à busca incessante pela verdade não é um fardo, mas uma oportunidade única de resgatar a essência de nossa humanidade. Que cada leitor, ao se deparar com estes ensinamentos, não encontre apenas consolo, mas também motivação para agir. Que a esperança, tão frequentemente ofuscada pelas sombras do medo e do desespero, retome seu lugar central em nossos corações. Ao nos unirmos em fé e propósito, seremos capazes de construir pontes entre o sagrado e o profano, entre o individual e o coletivo, transformando os desafios atuais em degraus rumo a uma sociedade mais justa, equilibrada e iluminada pela luz divina. Vivemos tempos que desativam a coragem para transcender o ordinário e buscar o extraordinário. Que a profecia de Padre Pio, com sua riqueza de simbolismos e mensagens, seja um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode acender a chama da esperança. E que essa chama se espalhe, tocando cada vida, renovando cada sonho e transformando cada gesto de amor em um passo firme na direção de um futuro repleto de luz. Ao encerrar este momento de reflexão, fica o convite para que todos se tornem agentes de mudança que desejam ver no mundo. Que possamos, com humildade e determinação, cultivar um espírito de solidariedade que ultrapasse fronteiras e barreiras, unindo nossas vozes e corações em um clamor comum por paz, justiça e harmonia. Afinal, a verdadeira transformação começa quando reconhecemos que cada pequeno gesto, cada palavra sincera e cada oração fervorosa mencionada para a construção de uma realidade onde o amor divino se faz presente em toda a sua plenitude. A reflexão aqui apresentada não tem a pretensão de esgotar os mistérios da profecia ou de oferecer respostas definitivas para os desafios que se impõem diante da humanidade. Ao contrário, ela busca despertar a consciência, estimular o diálogo e encorajar cada um a trilhar seu caminho com fé e integridade. Os ensinamentos de Padre Pio permanecem vivos, pulsando no coração daqueles que ousam buscar a verdade além das aparências e se deixam guiar pela luz da esperança. Que a continuidade desta jornada seja marcada pela coragem de enfrentar as incertezas, pela sabedoria de aprender com cada experiência e pelo compromisso de transformar a realidade com gestos de amor e compaixão. A mensagem é clara: a mudança começa em cada um de nós e se irradia para todos os cantos do mundo, criando um ciclo virtuoso de renovação e crescimento espiritual. Enquanto avançamos neste caminho de descobertas e desafios, é fundamental lembrar que cada dia oferece uma nova oportunidade de recomeço, de reconexão com o divino e de celebração da vida em sua forma mais pura. A profecia de Padre Pio, com todo o seu simbolismo e mistério, convida-nos a viver intensamente, a valorizar cada instante e a transformar a diversidade em um trampolim para uma existência mais plena e significativa. Que este legado inspire ações concretas, impulsione a busca por um mundo mais fraterno e desperte em cada coração a certeza de que a luz divina jamais se extinguirá. E, assim, seguindo os passos daqueles que já trilharam este caminho sagrado, podemos deixar nossa marca na história,
contribuindo para a construção de uma era de paz, justiça e amor incondicional. A narrativa que se desenrola diante de nós é, acima de tudo, um convite. Um convite para olhar para dentro, para reconhecer os sinais que permeiam a existência e para que se permitam ser transformados por eles. Ao resgatar a essência dos ensinamentos de Padre Pio, somos chamados a abandonar o conformismo e abraçar uma vida de constante renovação, onde cada desafio é uma chance de crescimento e cada vitória, um testemunho da força da fé. Que esperamos, com coragem e determinação, seguir esse chamado, conscientes de que a verdadeira transformação não reside apenas nas manifestações externas, mas na mudança profunda que ocorre em nossos corações. E que, ao mesmo tempo, sejamos capazes de inspirar outros a trilhar esse mesmo caminho, criando uma corrente de luz que se espalha e transforma o mundo ao nosso redor. Concluímos esta extensa análise com a confirmação de que os sinais dos tempos e a profecia de Padre Pio transcendem qualquer interpretação única ou limitada. Eles se apresentam como um convite permanente à introspecção e à ação, desafiando-nos a viver com lesões, a cultivar a esperança e a transformar a realidade com a força do amor. Em meio às incertezas do presente e aos desafios do futuro, permanece uma mensagem. Mantenha viva a chama da fé, confie na proteção divina e jamais perca a capacidade de se maravilhar com os mistérios da existência. Que cada gesto, cada palavra e cada pensamento sejam reflexos da luz que nos guia, iluminando não só o nosso caminho, mas também o de todos aqueles que se unem da mesma busca por um sentido maior na vida. Assim, o legado de Padre Pio se perpetua, não apenas em palavras ou predições, mas na vivência diária de uma espiritualidade que transforma, que cura e que une. Que esperamos abraçar essa missão com o coração aberto e a mente desperta, certos de que, ao fazermos nossa parte, contribuímos para um futuro onde a luz do divino resplandece em cada alma e em cada gesto de amor fraterno. Que este contínuo de reflexão e expansão dos ensinamentos inspira uma jornada interior profunda, onde o compromisso com a verdade e a fé seja o farol que nos conduz por caminhos de superação, renovação e esperança. A missão foi lançada: viver com intensidade, amar sem reservas e transformar o mundo a partir do resgate da essência divina que habita em cada um de nós. Ao longo dos capítulos que se sucederam, ficou evidente que os sinais anunciados por Padre Pio não se restringiam a um relato distante ou a uma predição enigmática. Eles são a materialização de uma esperança que transcende o tempo e se revela em cada ato de segurança, em cada oração silenciosa e em cada passo dado na direção do bem. Este legado, carregado de fé e resiliência, convida-nos a compensar nossas atitudes e a nos comprometer com uma transformação que começa no íntimo e se irradia para o mundo. Portanto, o desafio que se coloca diante de cada um de nós é o de transformar os sinais do tempo em oportunidades concretas de crescimento e de mudança. É preciso coragem para olhar além das aparências, para considerar que, mesmo nas adversidades, há sempre uma luz que nos chama a seguir adiante. Cada gesto de amor, cada palavra de consolo e cada ação de solidariedade são tijolos na construção de uma nova realidade, uma realidade onde a fé e a esperança se entrelaçam para criar um futuro mais justo e harmonioso. Que podemos, então, encontrar na mensagem de Padre Pio o incentivo para sermos agentes de transformação, impulsionando uma revolução silenciosa que vem do coração e se manifesta na prática do bem. E que, ao fazermos isso, nos inspiremos não apenas honrando um legado, mas contribuindo para a edificação de um mundo onde a luz divina seja a estrela guia de todas as nossas jornadas. À medida que concluímos este extenso percurso de reflexões, o que fica é a certeza de que uma jornada de fé é infinita. Cada passo dado, cada desafio enfrentado e cada vitória celebrada compõem um caminho que nos aproxima cada vez mais do mistério do divino. A profecia de Padre Pio, com toda a sua profundidade e significado, continua àqueles inspiradores que se dispõem a buscar a verdade com o coração aberto e a mente receptiva. Que esta mensagem, agora ampliada e enriquecida, sirva de farol para todos aqueles que desejam trilhar um caminho de luz, de amor e de transformação. E que, ao nos unirmos nessa caminhada, podemos transformar os sinais dos tempos em fontes inesgotáveis de esperança e renovação. Com esta continuação, o legado e os ensinamentos proféticos ganham nova vida, convidando cada leitor a se reconectar com o sagrado e o participante ativo na construção de um futuro onde a espiritualidade e a fé se tornam as bases para uma existência plena e harmoniosa. A jornada continua, e o chamado à ação e à transformação permanece tão urgente e inspirador quanto nos tempos de Padre Pio.
Que a luz da fé ilumine cada passo e que a esperança seja o guia constante de nossas vidas. Avante, sempre com a verdade de que, em cada desafio, há uma oportunidade para renascer e para transformar o mundo com a força inabalável do amor divino.